implementação da apostila número 15, tá bom? Prontinho, nossa gravação está ok. Hoje é dia 16 de novembro, quinta-feira. Ontem não tivemos aula, foi feriado, mas hoje estamos aqui para continuarmos nossos estudos de língua portuguesa para concursos. Como eu acabei de dizer antes da gravação ser iniciada, a aula de hoje vai ser com o complemento da apostila número 15. Então, além da apostila número 15, enviei para vocês hoje uma apostila complementar da 15, tá lá o nome. Complemento da apostila 15. Só para a gente finalizar os conteúdos da apostila 15, e na semana que vem a gente começa a apostila 16, tá bom? Então eu vou espelhar aqui, porque provavelmente vocês ainda não devem ter feito a impressão desse complemento que eu mandei hoje, mas eu vou espelhar aqui na tela esse complemento da apostila de número 15. Aí o que é que você vai fazer? Como vocês ainda não tiveram tempo de pegar ela impressa, o que é que você pode fazer agora? Você pode... Deixa eu abrir aqui a apostila, tá, minha gente? Chega, meu Deus. Você pode pegar o caderno, caneta e vai fazendo anotações, tá bom? E fica mais fácil para depois vocês passarem para o caderno. Deixa eu só espelhar aqui. Esse complemento é pequenininho, tá, pessoal? A aula de hoje não vai ser muito cansativa nem longa, porque é só para realmente complementar essa apostila número 15 para a gente poder iniciar a 16 na semana que vem. Não sei se o Edinaldo já comentou com vocês, mas é muito provável que dia 25 nós vamos nos encontrar pessoalmente, fisicamente, para um grande aulão. Estou sabendo aí que vai ser bem legal, o negócio vai funcionar bem bonito. Depois o Edinaldo vai falar para vocês, mas soube aí, um passarinho me contou que em breve nós teremos aula presencial. Vamos embora? Meus queridos, nesse processo de interpretação de texto, de coesão e de coerência, que é o que nós estamos trabalhando nesse penúltimo módulo do nosso curso, realmente já está acabando. Nesse penúltimo módulo do nosso curso, nós estamos trabalhando coerência, coesão, e nós estamos trabalhando interpretação de texto, tudo num bloco só, tá bom? Tem aparecido em várias bancas ultimamente, e elas têm adorado um conteúdo chamado hipônimos e hiperônimos. Ou hiponímia e hiperonímia. Aparece assim também. O nome é horroroso, eu sei. Hipônimo e hiperônimo. Mas ninguém aqui vai ter dificuldade, e eu sei que é bem provável que isso caia na prova de vocês, esse conteúdo, que as bancas têm adorado esse conteúdo. Então, eu não podia deixar de revisar. Você já viu, Mayara? Isso aqui aparece bastante. Olha, bastante essa questão de hipônimo e hiperônimo. O nome é bem feio, mas eu vou passar para vocês um macete que eu aprendi quando eu era novinho e nunca esqueci dessa história de hipônimo e hiperônimo, apesar do nome ser difícil. Mas a própria palavra ajuda. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você que está aí, pode ser que você não lembre na hora da prova, nervoso, ansiedade, estudou muito, foram muitos conteúdos, pode ser que faça muito tempo que você tenha revisado, e na hora você vê a palavra hipônimo e hiperônimo, e você surta e diz, meu Deus, vou errar, porque eu não sei, porque eu não lembro. Não pode acontecer isso com essas duas palavras, porque elas duas entregam o que elas são. Olha o nome, hiperônimo, hiper. Hiper vem de uma coisa grande. Tanto é que a gente vê hipermercado, supermercado, hiper. Esse hiper é um prefixo que indica a grandeza. Então, quando eu for falar de hiperônimo, eu estou falando de uma palavra que apresenta um significado grande, abrangente. Dentro dela, do guarda-chuva de sentidos dessa palavra, cabem muitas outras palavras, por isso a gente chama ela de hiperônimo. Já o contrário de hiperônimo é hipônimo. Aí eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu nunca esqueci, não sei porquê. Ficou muito fácil de decorar o hiperônimo, porque a minha professora,
que era uma professora excelente, já falei para vocês sobre ela. Ela disse: quando você ouvir hipônimo, lembre desse hipo de hipoglós, aquela pomadinha para criança. Hipo. Hipo vem de pequeno, por isso a pomada é usada para bebê e criança, porque hipo vem de significado pequeno. Eu não sei por que esse negócio gritou assim na minha cabeça. Toda vez que eu vejo esse prefixo em uma palavra hipo, eu já lembro do hipoglós, já lembro que é coisa pequena, que não pode ter um sentido grande. Então, as questões de interpretação de texto têm trabalhado muito essas noções de hiperônimo, hiper, e de hipônimo, sentidos pequenos. Aí eu coloquei aqui na apostila para vocês assim. A palavra que apresenta um significado mais abrangente, tem palavras na língua portuguesa que têm significados mais abrangentes, maiores. A gente vai chamar de hiperônimo, hiper, porque dá a noção de generalizar. Ali dentro tem muitas coisas, porque aquela palavra consegue abarcar muitas outras coisas. Já a palavra menor, que o prefixo vem com hipo, transmite uma coisa mais específica. Aí, na aula passada, quando eu comecei a falar disso, eu dei um exemplo. Se a questão falar de hipônimos e hiperônimos, vamos pensar num hiperônimo bem legal. Casa. Quando eu digo casa, casa é um hiperônimo. Por quê? Dentro de uma casa, eu consigo encontrar vários hipônimos, ou seja, dentro da palavra casa, que é mais geral, que é maior, que é hiper, que é generalizada a palavra casa, eu consigo achar vários hipônimos. Por exemplo, quais são os hipônimos do hiperônimo casa? Eu poderia dizer garagem, quarto, eu poderia dizer sala, eu poderia dizer corredor, eu poderia dizer porta. Então, neste âmbito, hiperônimo será casa, e eu terei dentro da casa vários hipônimos, que são coisas menores que cabem dentro daquele conjunto maior, tá bom? Então, eu vou fazer um exercício agora para ver se vocês entenderam essa noção de hiperônimo e de hipônimo. Vamos ver quem está atento. Prepara o dedinho aí para você digitar no chat, porque eu vou dizer alguns hipônimos e vocês terão que me dar um hiperônimo depois que eu disser o grupo de hipônimos. Vamos lá testar? Para ver se todo mundo está craque. Eu digo os hipônimos e vocês dizem os hiperônimos aqui no chat. Prepara o dedinho aí. Vou dar agora os hipônimos, tá? Vamos lá, prepara o dedinho. Quem souber, já vai, não espera perguntar, não. Já vai respondendo no chat. Vamos lá, vou dar os hipônimos. Diretor, aluno, professor, carteira, sala dos professores. Quem sabe me dizer um hiperônimo aqui no chat? Quem sabe me dizer um hiperônimo que recebe todos esses hipônimos que eu citei? Diretor, É a escola, é isso mesmo. escola. Muito bem, Luciene. Muito bem, Marcelo. Muito bem, Maiara. Muito bem, Ana Cláudia. Deixa eu ver quem mais. A Luciene já abriu aqui. Muito Eu, bem. eu, eu ia mexer numa coisa. Como foi, Luciene? Nada não, é que eu ia fazer algo errado aqui, mas é isso mesmo, é a escola. É isso mesmo, escola. Deixa eu dar mais outro exemplo, tá bom? Para ver se vocês estão pegando a ideia de hipo menor, que vai ter um grupo maior que a gente chama de hiperônimo, tá bom? Vamos lá. Quem já souber, já pode pegar o dedinho, já digitar aqui no chat, já vai mandando quando eu começar a dizer a lista de hipônimo. Eu digo hipônimo, vocês dizem o hiperônimo. Pai, mãe, filho, sobrinho, tio, tia, dando os hipônimos. Quem já sabe? Muito bem, pode ser família. Né? A Luciane deu casa? Poderia ser, né? Uma casa tem tudo isso, Luciane. Mas o melhor é hiperônimo para esse grupo, eu acho que seja família mesmo. Muito bom, galera. Estão pegando bem. Deixa eu dar agora o último hipônimo e vocês me dão o hiperônimo, tá? Eu faço o contrário. Deixa eu fazer o contrário agora. O jogo vai virar. Tá muito fácil para vocês a ideia de hipônimo e hiperônimo. Eu vou dar o hiperônimo
E você vai ter que me dizer aqui no chat. Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ver. Antoniel, Jefferson, Luciene, Marcelo, Marilene, Mara, prepara o dedinho. Agora eu vou mudar. Eu vou dizer o hiper, o grande, e vocês vão ter que me dizer um hipônimo que eu encontro dentro do hiperônimo que o professor vai dar aqui, tá bom? Então mudou. Agora eu vou dizer o hiper, você vai me dizer um hipônimo. Vamos lá? Deixa eu pensar aqui. Igreja. Eita pra Ana Cláudia. Ave Maria, antes de falar, a mulher já digitou, já mandou, deu nem tempo para concorrência. Eita pra Ana Cláudia. Padre, noiva, fiéis, missa. Boa! Boa, 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 boa. Eu adorava brincar na faculdade, olha, com o pessoal. Oi, Luciene. Não deixaram nem para mim, eu digito tão devagar, quando eu fui lá já tinham feito. E tu pensou em quem, Luciene? Eu pensei em fiéis, em pessoas. Fiéis, muito bem. Tudo, em geral. Padre, pessoas, tudo. Fiéis. Perfeito, perfeito. Marcelo está por aqui, né, Marcelo? Está caladinho também, mas eu vi que o Marcelo está aqui na foto dele. Muito bem. Muito bem, minha gente. O lance é esse mesmo. A Marilene já pensou em dízimo? Foi din-din? Foi, Marilene? Ah, para Marilene, pensando já no din-din, como ela é besta, já pensa logo no din-din. Altar, muito bem. Então, ó, é esse o lance. Essa noção de hipônimo e perônimo ajuda muito, sabe, minha gente, na hora da interpretação de texto, para você entender esses grupos. É importante. Por exemplo, se eu falar assim, olha para mim, concentra. Na interpretação de texto, ajuda muito você entender que eu poderia começar o texto dizendo assim: soldados têm feito um trabalho brilhante na Polícia Militar. Os soldados têm feito um trabalho brilhante na Polícia Militar. Desculpa, deixa eu refazer, né? Estou ainda formulando aqui. Mas vamos lá. Os soldados da polícia têm feito um excelente trabalho em Lagoa da Canoa. Pronto. Os soldados da polícia têm feito um excelente trabalho em Lagoa da Canoa. Os militares passaram no último concurso. Quem foram esses militares que passaram no último concurso? Os soldados. Só que dentro de militares poderia ser outras coisas, mas não são, é porque você tem soldados antes. Então, eu tenho que saber que esse militar está se referindo aos soldados que eu citei antes. Essa noção de hipônimo e hiperônimo me ajuda muito a entender as amarrações e a coesão que acontece em um texto. Então, é muito importante pensar nessas relações. Luciene? Professor, hipônimo poderia ser tudo que tem dentro da igreja. Os bancos poderiam ser também. Tudo em geral. Então, Luciene, é boa essa sua pergunta. Tem palavras que se distanciam muito. Por exemplo, quando eu falo banco sozinho, eu não consigo pensar só em igreja. Porque o banco pode ser, sei lá, o banco da praça, o banco pode ser o da igreja, o banco pode ser o banco de tirar dinheiro. Então, quando a gente vai pensar nessa relação de hipônimo e hiperônimo, eu tenho que ter muito cuidado se a palavra sozinha já remete quase que automaticamente ao seu hiperônimo. Por isso que talvez o banco não seja um bom hipônimo para o hiperônimo igreja. Porque se eu falar só num texto para você, Luciane, se eu falar só banco, não é todo mundo que vai pensar em igreja. Então, essa noção de hipônimo e hiperônimo, você tem que tentar, no máximo, escolher palavras ou pensar em palavras que automaticamente a pessoa já ligue ao hiperônimo. Porque, por exemplo, se eu disser só banco para uma pessoa e eu não estiver falando de igreja, provavelmente a pessoa não vai pensar em igreja, entendeu? Uma palavra-chave, né? Que nem a menina falou, o dízimo, né? Aí o dízimo já dá a ideia de igreja, né? Perfeito. Aí da palavra dízimo, por exemplo, quando a pessoa fala dízimo, ninguém vai pensar, sei lá, deixa eu pensar em escola. Pegou o lance, Luciene? Porque tem palavras que elas são muito hipônimas e hiperônimas de outro. Já tem outras que se distanciam muito e alguns textos não vão ser consideradas hipônimo ou hiperônimo uma da outra. Banco, eu acho que, por exemplo, não é um bom hipônimo para a igreja.
Por quê? Porque se eu falar banco sozinho, automaticamente ninguém vai pensar em igreja até pode pensar uma pessoa ou outra, mas não é todo mundo. Vocês querem, não sei se vocês acompanham aquele programa da Rede TV. Eu não sei o nome agora. Pode fechar, pode fechar. Tudo certo, tá fazendo muito barulho? Então, meu Deus, fecha aí. Se quiser fechar ali a janela, não pode fechar. Com certeza? Só lutar. Tudo bem. Desculpa, mas foi rapidinho. Foi? O volume. Tá, valeu, obrigado. Deixa eu ver aqui, minha gente. Me perdi aqui. A pessoa entrou e fez uma pergunta aqui, mas deixa eu voltar para vocês. Olha, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Eu esqueci o nome daquele programa da Rede TV que aparece uma palavra na tela da pessoa que está participando e ela tem que fazer a outra adivinhar. Ai, meu Deus, como é o nome? Será que é Super Senha? Vocês nunca viram nesse programa, minha gente, que aparece uma tela aqui para a pessoa, a palavra, e ela tem que ficar falando. Eu ele que, tipo, ficam as pessoas jogando palavras, falando, dando uma Isso, é Super Senha, eu acho. As pessoas que são boas é Super Senha, é isso mesmo. As isso, pessoas não têm. Pode falar. é isso mesmo, que é tipo, é porque eu não lembro exatamente o nome, mas vai ter umas pessoas, né, vão disputando entre eles, aí vão sendo eliminados. Eu já de vez em Isso. Eu acho que é Super Senha o nome. E o Super Senha, minha gente, quem é que se dá muito bem no Super Senha? Quem é bom em hipônimo e perônimo. Porque, sei lá, aparece, deixa eu pensar, a palavra casa no tablet, né? Aparece a palavra casa. Aí essa pessoa que lê casa tem que fazer o outro adivinhar. Aí o que é que a pessoa começa a dizer? Família. Aí o outro vai chutar. Aí, se não for, ele vai ter que pensar em outro hipônimo. Aí ele diz pessoas, morar. E aí, quando você vai dizendo casa, pessoas, morar, quer dizer, a palavra casa vai dizendo pessoas, morar, família, aí a pessoa consegue entender o hiperônimo que é casa. Então, esse joguinho testa muito. Quem é bom nisso, geralmente não tem dificuldade para responder questões de hipônimos e hiperônimos em concurso. Eu adoro esse jogo, eu acho ele bem legal para entender essa noção de hipônimo e perônimo. Aí eu coloquei aqui algumas observaçõezinhas para vocês. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui, tá, minha gente? Apostila. Vamos lá. Cores, no sentido mais geral, é hiperônimo de azul. Se eu disser assim, cores, dentro de cores, você vai ter vários hipônimos. Pode ser azul, vermelho, pode ser preta, pode ser qualquer cor. Então, você tem cores, no sentido mais geral, como hiperônimo, e você tem as cores azuis, pretas, brancas. Você vai ter essa cor dentro que a gente chama de hipônimo. Outro hiperônimo, frutas. Frutas é um hiperônimo e você vai ter vários hipônimos dentro do hiperônimo fruta. Por exemplo, abacaxi, manga, goiaba, maçã. Então, você tem aí essas frutas que são hiperônimos da palavra fruta, que é uma palavra maior, tá bom? A palavra trânsito, por exemplo, é hiperônimo de rodovia. Porque aí eu vou pensar, quando eu falo de trânsito, eu posso pensar em carro, em rodovia, posso pensar em AL, em BR, por aí vai. São esses hiperônimos que a gente consegue pensar. Aí, quando você pega, por exemplo, laranja, é muito específico, porque eu posso estar falando de fruta. Ou laranja também pode ser um hipônimo do hiperônimo cor. Então, você tem essas noções que precisam ser amadurecidas. Preto é um hipônimo de cor. Couve é um hipônimo de verdura, que é um hiperônimo, a verdura. Então, essas noções são extremamente importantes para a gente conseguir entender algumas coisas na construção e no sentido do texto, tá bom? Aí vamos lá para a gente continuar aqui na apostila. Quem está sem apostila impressa não tem problema, vai fazer anotações e depois a gente vai transferindo para lá, tá bom? Vamos lá, segue o baile aqui. A relação existente entre hiperônimo e
hipônimo menorzinho é fundamental para o que a gente chama de coesão referencial. Lembra do que a gente viu na aula da semana passada? Coesão referencial. Aí você vai me dizer, professor, eu esqueci o que é coesão referencial. Porque já foi na semana passada. Aí eu vou dizer para você, não pode esquecer que o seu concorrente não vai. E se você esquecer, tem que colocar a cabecinha para pensar. Olha o nome, coesão referencial, referente. Uma palavra é referente à outra que já foi dita. Então, ó, professor, muita coisa para eu lembrar, minha cabeça tem muita coisa. Não precisa lembrar, mas você tem que exercitar o poder de dedução. Oi, Luciene. Que, tipo, pode substituir a palavra por um sinônimo. Lindo, é referencial, muito bem. Um pronome reto. Isso. E quem lembra, lembra também que a gente viu outro tipo, além da referencial, a gente viu a recorrencial. Vocês lembram da recorrencial? Recorrencial vem de recorrente. É uma palavra que ela é recorrente, ela aparece mais de uma vez. Já a referencial é aquela que eu substituo uma palavra por outra. Assim, muitas vezes, um hipônimo ou hiperônimo pode substituir o outro para evitar repetição no texto. Vejamos aquele exemplo que eu dei dos soldados e tal. Olha o exemplo aqui. 2 soldados da polícia militar foram baleados na noite de ontem. 2, é para mim, concentra. Ó, 2 soldados da polícia militar foram baleados na noite de ontem. O comandante da operação, o comandante da operação informou que os militares já estão fora de perigo. Quem são esses militares que estão fora de perigo no texto? Quem são esses militares que estão fora de perigo? Os 2 soldados, muito bem. Então, se você consegue perceber isso, você não se perde na construção de sentido do texto. Se você consegue fazer essas recuperações, você não fica confuso. Por isso que é muito importante um texto estar bem escrito. Porque quando o texto foi bem feito, foi bem formulado, esse texto foi bem escrito, é muito mais fácil. É muito mais fácil que eu consiga interpretá-lo. Eu ainda não ouvi a voz da Marilene hoje. Ela está muito caladinha. Ela está por aqui? Deixa eu ver. A Marilene é sempre caladinha, né? A Valmirene. Ainda é ela que não está por aqui hoje. Lembrei dela agora que não falou nada ainda. Estranho. Esse povo quando some, fica muito caladinho. Sei não. Vamos lá, segue o baile. Aí aqui embaixo eu coloquei que nesse exemplo, a palavra. Aí a pergunta da Mayara, né, que ela fez aqui, deixa eu ver. Soldados seria o hiperônimo e militares o hipônimo? Não, né, Nina, não. Por que não, Mayara? Porque é o seguinte, quem está dentro... Quando eu falo militar, eu consigo ter vários outros hipônimos dentro. A chave do hiperônimo é que você consegue dividir ele em várias partes, ou seja, em vários hipônimos. Quando eu falo militares, por que ele é o hiper? O militar é o hiper porque eu consigo dividir esse militar em vários grupinhos menores, vários hipônimos. Tem o hipônimo soldado, tem o hipônimo major, tem o hipônimo sargento, tem o hipônimo capitão, tem o hipônimo, ai meu Deus, esqueci agora, coronel, muito bom, Marcelo. Então veja que o hipônimo ele é sempre menor porque dentro do hiper, é como se o hiperônimo fosse um guarda-chuva que tem várias hastes, vários ladinhos, né? O guarda-chuva. Então, o guarda-chuva é militar, e dentro da palavra militar, eu consigo formar vários hipônimos. Pegou o lance? Por isso que soldado não pode ser hiper.
Por que o soldado não pode ser hiper? Porque eu não consigo formar hipônimos para soldados. O soldado é mais específico e o militar é mais generalizado. Militar é guarda-chuva, então, que tem várias possibilidades de abertura, e soldado não tem como eu criar hipônimo de soldado. O hiperônimo, lembra, é sempre maior e dentro dele eu posso ter vários hipônimos. Pegou o lance? Muito bem. Então, nesse exemplo, a palavra militar é hiperônimo da palavra soldado e foi utilizado de maneira muito inteligente para fazer uma coesão referencial. Por que referencial, professor? Porque os militares, a palavra os militares, se refere a os soldados. Por isso, coesão referencial. Porque a palavra os militares se refere a os soldados. Por isso, a gente tem aí o hipônimo e o hiperônimo sendo usados para a construção de uma boa coesão, de uma boa amarração, de uma boa produção de sentido. Pegou o lance, minha gente? Segue o baile, então. Vamos lá. Chega, meu Deus. Também dentro dessa ideia de construção de sentido, também dentro dessa ideia de um texto fluir bem para que a pessoa possa entender, é muito importante que a gente entenda as noções dos pronomes. Eu não sei se vocês vão lembrar, faz muito tempo, lá no começo do nosso curso, tem quase 3 meses, a gente estudou uma classe gramatical enorme chamada pronomes. 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 E nós vimos que existem vários tipos de pronomes. Existem vários tipos de pronomes. Nós vimos lá no comecinho do nosso curso, tem quase 3 meses. A gente viu todos os tipos de pronomes que é possíveis. Nós vimos que esse pronome é o rei da coesão. Aí, não sei se vocês lembram que nós falamos de pronomes pessoais, que tem a ver com pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Nós vimos pronomes pessoais do caso oblíquo, não sei se vocês. Ai, meu Deus, chega aqui. Nós vimos pronomes pessoais do caso oblíquo, não sei se vocês lembram. Quem é o oblíquo, professor? Mime, comigo, te, contigo, se, ó, ali, se, consigo, nos, conosco, vos, convosco, se, os, as, lhes, se, consigo. Então, esses são pronomes oblíquos. É uma classe muito grande. Nós demoramos um tempão para sair deles, porque esses são só os pronomes pessoais, os pessoais. Aí ainda tem os possessivos. Meu, ó, posse, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, seus, suas, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vossa, vosso, vossos, vossas, seus, suas, seus e suas. Ou seja, é uma classe muito grande pronome. E agora nós vamos ver como eles fazem todo o diferencial, aquilo que a gente viu na morfologia, só para conhecer. Esses são os possessivos, a gente viu os demonstrativos. Quer ver o povo endoidar em concurso? Quer ver o povo endoidar em concurso? Monte questão com pronome demonstrativo. Para a pessoa dizer quando escreve isto com T ou isso com 2 S's. Este com T e esse com 2 S's. Ô, professor, Esta. Oi, pode dizer. falando nos pronomes demonstrativos, os artigos os, as, dependendo do contexto da frase, eles podem ser demonstrativos também, né? Ou não? Não. Só se ele vier acompanhado de um pronome. Porque os artigos, eles servem para uma coisa, para ser definido ou indefinido, Luciene. Aí é porque eu estava vendo, eu não sei se eu vi errado, que os, as, dependendo do contexto, aí pode assumir o lugar de demonstrativo. Eu acho que eu li errado.
Até pode, se for no caso oculto, Luciana. Eu estou tentando aqui ver uma possibilidade disso acontecer. Eu acho que pode ser assim, ó. Deixa eu ver aqui. Os meus brinquedos estão velhos. Os seus novos. Aí veja que nesse caso o os está sendo usado junto com o pronome. E aí você tem ele com ideia de demonstração. Os meus, os seus. Então é comum você juntar pronome para ele estar junto com a ideia de demonstrar. Eu acho que faz muito sentido isso que você viu. Depois você dá uma olhadinha e traz para a gente, que aí eu consigo entender o contexto mais específico, tá bom? Aí nós temos palavras como aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Minha gente, é uma infinidade. Quando a gente estuda pronome, tem muita coisa. Mayara, é exatamente isso. Num texto, tem macetezinhos, né, para a gente aprender. Deixa eu sentar aqui de novo, porque eu tô ficando velho e cansado. Tem os macetezinhos, né? Tudo que é conter está muito mais próximo, é a última coisa que foi citada. Então, neste ano, é agora, né? Quando eu uso este, está perto, está próximo. Tudo que é com esse, essa, está um pouquinho mais distante. Só que, às vezes, no texto, como tem muita coisa que foi citada, a gente perde um pouquinho essa noção. Então, o que é que a gente tem que pensar sobre esses pronomes? Que eles são importantíssimos para o texto estar bem escrito. Eu tenho que saber o que é pronome pessoal do caso reto. Eu tenho que saber o que é pronome pessoal do caso oblíquo. O que é pronome possessivo. O que é pronome demonstrativo. E tudo isso está dentro dessa ideia de como o pronome é o rei da coesão. O pronome bem colocado em um texto, ele ajuda muito. Se eu entendo a função do pronome, ele ajuda muito no processo. Vamos ver aqui um exemplinho de texto que eu coloquei, que vai evidenciar bastante isso. Vamos lá. Os pronomes são elementos de coesão por princípio. Ei, ei, olha para mim, não cansa não. Ei. Olha o que está aqui, a apostila está me dizendo. Que os pronomes são elementos de coesão por princípio. O que é que significa? Olha o nome do rapaz. Pronome. Eu vou repetir o nome dele. Olha o nome do rapaz. Pronome. Nasceu para o nome. Pronome. Para o nome. Então, para que um nome não apareça mais de uma vez, para que um nome que eu não sei seja substituído, para eu apontar para alguma coisa, quase sempre essa coesão, essa substituição, essa referenciação, o pronome nasceu para isso. Pronome, para o nome. Ele nasceu para servir, para substituir os nomes. Por isso que ele é chamado pronome, e por isso que o pronome é o rei da coesão. Onde o pronome é bem utilizado, não há chance de dar erro. O texto é bem escrito. Vamos ver um exemplo aqui de texto onde esses pronomes estão agindo no sentido de favorecer uma boa interpretação de texto. Não cansa. Vamos lá. Ana Clara realizou uma prova ontem. Ela quem? Olha que bonito a montagem do texto. Ana Clara não havia levado seu material de estudo. Seu material. Esse material é de quem? É dela, da Ana Clara. Então pediu a um amigo que morava perto de sua casa, que morava perto de sua casa. Quem é esse que morava perto da sua casa? O amigo. Morava perto de sua casa, da casa de quem? Da Ana Clara. Que o trouxesse à faculdade. Esse o trouxesse à faculdade. Quem é que vai ser trazido aqui? Quem é que está escondidinho dentro desse para não repetir? Quem é que vai ser trazido para a faculdade? É o amigo. Vamos ver. Ana Clara realizou uma prova ontem. Ela não havia levado seu material de estudo. Então, pediu a um amigo que morava perto de sua casa que o trouxesse à faculdade. O amigo ia trazer o material. Ó, como é importante você tentar entender as partes de um texto. Ó, o amigo que morava perto de sua casa que o trouxesse à faculdade. Quem o amigo ia lá
ia pegar o material e ia levar, ia trazer esse material à faculdade. Pois todo o resumo se encontrava nele. Se encontrava nele quem? No amigo? O resumo se encontrava onde? No material. Ó que texto bem escrito. E quem promoveu esse monte de informações em apenas 2 linhas e bem colocada foi essa coesão bem feita, bem colocada, bem arrumada, foram os pronomes. Eles são responsáveis por fazer com que o texto fique assim bem claro, tá bom? Perceba que o pronome pessoal ela retomou Ana Clara, o pronome possessivo seu, além de fazer subtender a preposição de, retoma ela. O pronome que se refere a amigo, que morava perto de sua casa. O sua se refere à casa da Ana Clara, que é ela, né? Os pronomes ó e nele fazem referência ao material. Então, um texto bem escrito, com bons pronomes, garantem uma coesão extremamente importante e bem feita. Com isso, podemos perceber o papel crucial dos pronomes na retomada de palavras. Essa referência ao que foi dito anteriormente, pega o seu caderno e anota a palavra recurso anafórico, porque, olha, os concursos amam essa palavra, recurso anafórico de coesão. Cai muito, muito, muito nas provas a ideia de anáfora e catáfora. Olha que nome feio, né? Parece nome de remédio. Recurso anafórico. Tem que ficar de olho nessa palavra. As bancas amam o que a gente chama de recurso anafórico e catafórico. Minha gente, deixa eu explicar para vocês o significado do prefixo ana. Tá bom? Ana. Ana é uma palavra, toda vez que algum conteúdo de língua portuguesa falar da palavra Ana, presta atenção. Toda vez que você tiver uma palavra retomando uma coisa que já foi dita antes, ali aconteceu um recurso anafórico. Se eu digo assim, o Wilkley é professor. Ele também é produtor de eventos. O Wilkley é professor. Ele também é produtor de eventos. A palavra ele é um pronome pessoal. O Wilkley é professor, ele também é produtor de eventos. Veja que o ele é um recurso de coesão que está retomando uma coisa que foi citado antes, que é o Wilkley. Quem é esse ele? O Wilkley. Então, para fazer uma boa coesão, eu usei um recurso anafórico. E o que é que você vai ter que marcar desse recurso anafórico? Que ana, qualquer assunto da língua portuguesa que se refira com a palavra ana, comece com ana, anáfora, anafórico. É porque ele quer que você olhe para uma coisa que aconteceu antes, uma coisa que aconteceu no início. Então tá assim, vamos para outros exemplos para você entender como é que a prova e a banca podem lhe cobrar, tá bom? Veja, Ana está aparecendo aí na sua tela, tá? O exemplo para você saber como é que a prova vai cobrar isso de você. Ana já soube de sua nota. Foi 5. Ana já soube de sua nota. 5. Veja que nesse caso... Chega, meu Deus, espera aí que deu uma travada aqui, viu, minha gente? Ave Maria, chega. Veja que nesse caso daqui de baixo... Aff, acho que agora vai.
Quando eu digo que Ana já soube de sua nota e foi 5, o sua nota, o sua, já foi citado? Sim ou não? O sua, quando eu digo sua nota, eu já sei qual é a nota? Ana já soube da sua nota. Quando a palavra sua nota sua nota apareceu, eu já sabia qual foi? Ou eu só soube a nota porque ela apareceu depois? Já sabia. Já sabia? Quando eu digo Ana já soube da sua nota, eu já sabia que foi 5? Ou o 5 apareceu depois? O Eu 5 acho apareceu antes ou depois de sua nota? que depois, mas acho que retomou o antes. Retomou o que, Luciene? Eu posso estar errado, mas eu acho que ela já sabia. Vamos lá, vou fazer de novo. Vamos sem achar, só o que está no texto. Vamos de novo. Ana já soube de sua nota. Se eu tampar o 5, imagine que eu estou tampando o 5. Tem como você saber quanto foi que ela tirou? Não, agora entendi. Não tem como. Então, eu não posso chamar isso de anafórico. Eu vou chamar de quê? Catafórico. Então, se foi o primeiro exemplo do Wilkley, é professor, ele também é produtor de eventos, o ele é anafórico, porque o Wilkley já tinha sido citado antes e o ele está retomando. Aí eu chamo de recurso anafórico. Eu vou até fazer aqui o exemplozinho para ficar mais fácil, 2 exemplozinhos aqui, para vocês não se atrapalharem. Vamos lá. Ó, o exemplo 1. Exemplo 1. O Wilkley é professor. Ele também é produtor de eventos. Aí eu vou marcar aqui, ó, anota aí no seu caderninho, Wilkley, anota aí o Wilkley e anota o ele. Anota o ele. Aqui você vai chamar de coesão, porque um termo está puxando o outro, coesão, com processo de anáfora. Por que, professor, com processo de anáfora? Porque o pronome ele está retomando alguém que foi citado antes dele. Por isso aqui eu tenho o que a gente chama de anáfora. Marcelo levantou a mão. Vai lá, Marcelo. Essa frase anterior, Ana já soube de sua nota 5. É a nota de Ana, ou vamos supor que ela esteja falando da nota de outra pessoa? Não, Ana já soube, é a nota dela mesmo. Dela mesma. porque dá a entender, né, que tanto faz se Ana já soube de sua nota, como se soubesse a minha nota, vamos supor, tá entendendo o que eu tô falando? Ah, eu entendi. É como você está querendo saber se a nota é da Ana ou é a Ou- nota que, por exemplo, o Marcelo tirou. Isso, vamos dizer assim, Ana já soube de sua nota, que alguém estivesse falando isso como se fosse a minha nota, tá entendendo? Perfeito, pode ser. A gente pode até dizer que pode ser as duas possibilidades. Pode ser a dela ou pode ser a sua. Só que Mas, no aí- caso, mas aí, aí dá para distinguir de quem foi a nota, se for não dá. nesse sentido. Não dá. Do jeito que está aqui sozinho, sem um contexto, não dá, Marcelo. Mas não, isso não muda o fato do que aqui. Por isso que isso não vai mudar muito no resultado do que a gente está estudando agora. Realmente, numa questão, sei lá, se estivesse perguntando de sentido, não dá para você saber aqui se a nota é da Ana ou é do Marcelo, por exemplo, se eu estiver falando sobre o Marcelo. Só que qual é o lance? Para o que a gente está estudando agora, ela não muda o fato de ter uma catáfora aqui. É bem verdade, Marcelo, isso que você está dizendo. Do ponto de vista do sentido, não dá para saber quem anota. Mas veja que isso não vai mudar o fato do recurso. Deixa eu anotar ele aqui embaixo para ficar mais fácil. Exemplo 2. Independente de quem anota, Marcelo,
Quando eu digo que Ana, chega, meu Deus, Ana já soube de sua nota. Chega, meu Deus. Aí eu boto 2 pontos e digo 5. Vamos lá. Quando eu digo assim, Ana já soube de sua nota, você tem um pronome aqui. O que é que eu quero que a gente foque e preste bastante atenção nessa sua nota? Se eu tampar o 5, se eu tampar o 5, vou tampar aqui. Eu já sei. Chega, meu Deus. Se eu tampar o 5 aqui, eu tenho como saber qual foi a nota? Ana já soube de sua nota. Eu tenho como saber? Eu que estou lendo? Não tenho. Eu que estou lendo não tenho como saber qual foi a nota. Por quê? Porque a nota não foi citada ainda. A Ana já soube, mas eu quero saber para quem está lendo agora. A nota ainda não foi citada. Como a nota ainda não foi citada, eu preciso citar depois do sua nota. Então, a gente não vai ter mais aqui uma anáfora, a gente vai ter uma catáfora. Por que uma catáfora? Porque a sua nota vai estar sendo explicada depois, e não antes, como no exemplo 1. Pode falar, Luciene? Fica igual aquele exemplo que o senhor falou, que você falou, né, na aula passada, que aí se tampar 5, aí você vai ficar se perguntando, qual foi a nota? Mais ou menos isso, né? Vai ficar sem saber quanto foi. Perfeito. Aí aqui eu vou colocar a anotação, porque quem quiser anotar aí também para revisar depois, o que é que a gente pode chegar à conclusão disso? Aqui você teve também uma coesão, só que com processo de catáfora, porque o pronome sua não está retomando nada que já foi citado, mas está se referindo a algo que foi citado depois dele. E no caso, vai ser a palavra 5. Então, é isso que cai muito em prova. Recurso anafórico é quando o pronome está aqui e ele vai retomar alguém que já foi citado, anáfora. Quando o pronome está aqui e ele se refere a uma coisa que ele citou depois, a gente tem catáfora. Para saber se vocês estão craques em anáfora e catáfora, eu vou colocar aqui uma frase. Teste do tio Will. Tá aí na tela de vocês. Teste do tio Will. Vamos lá, ver se vocês estão bons, tá? Vocês vão me dizer se foi anáfora ou catáfora que eu usei. Vou colocar aqui o teste do tio Will. Vamos ver se vocês estão tão bons e tão atentos ou não. Vou colocar o exemplo. Fui à feira e comprei tudo isso. Laranja, maçã, morangos e uva. Aí se aprova o concurso, olha o que é que o concurso vai marcar para você. Ele vai marcar o isso, a prova vai fazer assim, e perguntar que coesão foi feita, se por anáfora ou catáfora. E vocês vão me dizer o que para a banca quando ela lhe perguntar se foi anáfora ou catáfora. Eu vou falar catáfora. Anáfora ou catáfora? Catáfora. Tu vai falar catáfora? É Luciene. A Marilene disse que vai falar anáfora, a Ana Cláudia disse que vai falar anáfora. Vou falar catáfora. Tá bem dividido, né?
Vamos ver. Qual é o teste, professor? Agora deu para ver que nem todo mundo entendeu. Vamos lá. Qual é o teste? Ele marcou isso. A pergunta é: o isso está se referindo a alguma coisa que apareceu antes ou isso está se referindo a alguma coisa que apareceu depois dele? Depois. Depois. Se apareceu depois, a gente chama de catáfora. Não, muito bem. Acho que alguém a Marilene já fez aqui rapidinho a correção. Entendeu, Marcelo? Ah, professor, mas o isso não apareceu antes? Tem que ter cuidado com essa pegadinha. O isso apareceu antes, mas a pergunta não é onde ele apareceu, mas é em que lugar ele está se referindo, ao que ele está se referindo, a uma coisa que veio antes dele, ou ele está se referindo a uma coisa que veio depois dele. Pegou o lance? Então aqui nós temos catáfora. Para ver se todo mundo entendeu mesmo, para ver se todo mundo entendeu e pegou, vou fazer mais um exemplo. Professor, desculpe eu interromper. Oi, Marcelo? Deixa o Marcelo falar. Assim, eu tava em dúvida sobre... eu não peguei muito o lance antes de anáfora e catáfora, mas é até fácil de... Até o nome anáfora, né? É como se fosse antes, né? Já tem o an, né? Pegou. E catáfora não tem nada a ver com depois, mas o an de anáfora já é de antes, né? Sabe como eu aprendi catáfora também? Com a ajuda de química, Marcelo. Porque não sei se você gosta de química, né? Mas o pessoal que é das exatas da natureza, os processos catafóricos acontecem sempre depois de misturas. Para quem é mais ligado em química, né? Eu não sou de química, não. Mas como eu sou da língua portuguesa, eu fico procurando palavras para ter referência. O que é um processo catafórico na química? Sei lá, depois que eu misturo uma coisa com a outra, eu tenho ali um processo catafórico, porque nasceu uma nova substância depois da mistura dos dois. A gente chama de catáfora, porque foi uma mistura de elementos e depois nasceu outra coisa da mistura daquilo. Aí eu também fico tentando lembrar da química. Catáfora, um processo catafórico é o que resulta de outras misturas. E anáfora, na língua portuguesa, tudo que é com ana se refere ao que veio antes. Aí, para mim, ficou mais fácil lembrar assim. Luciene, tu tinha dúvida também? Acho que não, né, Luciene? E acho que foi o Jefferson que abriu o microfone também. Não sei se era para falar, foi sem querer. Era dúvida, Jefferson? Não sei, acho que não, né? Acho que Caio saiu aqui. Luciene, tá tudo ok? Posso seguir, então? Vou fazer o teste 2, viu, Luciene? Oi, Luciene. Pode falar. Tudo bem, vamos embora então. É porque eu não pude não falar agora, mas vou falar agora. Ei, tipo assim, eu poderia pensar em catáfora como se fosse tipo uma curiosidade de saber alguma coisa. Alguém vai falar alguma coisa, aí, de falar, aí eu fico na curiosidade querendo saber o quê. Aí a pessoa me responde depois. Perfeito. Se você conseguir marcar assim, é uma boa estratégia. É o que vem depois. Eu estou curioso. A catáfora é um negócio que vai ser revelado depois. Já a anáfora já foi revelado, já sei tudo o que é. Vou fazer o teste 2 do tio Will para ver se vocês conseguem internalizar. Vamos lá. Ana fez 20 anos em 2013. Naquele ano, ela teve uma festa de aniversário. Aí a banca vai marcar o naquele para você, naquele ano, e a banca vai perguntar se aqui você teve anáfora ou se você teve catáfora. Quem vai me dizer aqui como é que foi feito? Com anáfora ou com catáfora? Ave Maria, os dedinhos de vocês estão nervosos no chat. Ave Maria, parece que agora foi. Deixa eu ver aqui no chat.
Luciene acha que foi anáfora, Maiara anáfora, Ana Cláudia anáfora, Marcela anáfora e foi anáfora. Naquele ano ela teve a festa de aniversário. Qual foi o ano? Em 2013. Então, você, muito bem, Marilene, você teve aí um recurso anafórico. O naquele ano está puxando 2013, que foi o ano em que Ana fez 20 anos, e foi no ano de 2013, no qual ela fez 20 anos, que ela teve uma festa de aniversário. Aqui você tem o elemento anafórico. Minha gente, o que cai em concurso? Ó, se você não entendeu, pelo amor de Deus, vamos revisar, faz a anotação aí para entender. Porque o que cai de anáfora e catáfora, hipônimo e hiperônimo nos concursos não está no gibi. Não está no gibi assim. Em qualquer banca, as bancas amam esse conteúdo. Tá bom? Deixa eu fazer o terceiro teste do tio Will para eu poder seguir e ter a certeza que ficou internalizado, tá bom? Estamos finalizando já, não cansa não. Vamos lá. Terceiro teste, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Chega, meu Deus, que deu uma travadazinha aqui. Deixa eu... Já sei. Tá chegando o final do ano. Quem trabalhou muito esse ano já, dá um joinha aí. Quem já trabalhou muito já tá cansado. Tá chegando o final do ano. E quem já trabalhou muito e tá cansado, dá um joinha aí, dá uma curtida para eu saber que você já não aguenta mais, já quer férias. Maera já quer férias, Maera. Maera já quer férias. Muito bem. Aí a Maiara chega no trabalho e diz: só a Maiara, cansadíssima, chega no trabalho e diz o seguinte: só desejo, a Mayara vai dizer no trabalho, quando ela só desejo, chega, meu Deus, deu uma travada geral aqui, mas agora vai melhorar, vamos lá. Só desejo isto. Férias. A Mayara chega dizendo no trabalho. Aí a banca vai marcar para você a palavra isto e vai lhe perguntar se aqui teve coesão e qual foi o processo que resultou nessa coesão, se foi anáfora ou se foi catáfora. E você vai dizer o quê? Luciane já deu o palpite dela, Maiara já deu o palpite dela, Marcelo também já deu catáfora. É isso mesmo, minha gente. O processo é esse mesmo. Muito bem. Chega, meu Deus, que eu finalizei aqui sem querer, mas também tem problema não. Marilene já deu aqui, a opinião dela também, tudo certo. Aí, meus queridos, hoje a gente vai finalizar e vai fechar com essas duas ideias que nós falamos hoje, hipônimo e hiperônimo. Mesmo que esqueça na prova, não tem problema, o nome ajuda. Hiper e hipo. Hiper lembra do grande, hipo lembra do hipoglós, da criança. Quem é que usa hipoglós? Geralmente criança, pequenininho, né? E aí já marcou. E as ideias que vão ficar para hoje também são as ideias da anáfora e da catáfora. Lembrando que se você não entendeu, eu preciso que você revise, tire dúvida comigo, mande mensagem se continuar com dúvida, procure questões na internet, mais exemplos, porque essas 4 palavrinhas são sagradas de todo concurseiro. Tem que saber e não pode errar, tá bom? Aí eu vou finalizar por aqui, a gente vai continuar na semana que vem. Eu quero só que você registre o seu nome aí na presença, para o Edinaldo registrar quem está aqui presencialmente, e você que acompanhou a aula gravada, qualquer dúvida também eu estou à disposição, mas não pode deixar de entender esse assunto, tá bom? Aí a gente para por aqui hoje e continua na semana que vem.